Olá, meus queridos e queridas do terceiro ano. Espero encontrá-los bem, com saúde, continuando se cuidando, porque afinal de contas o vírus está aí, a doença está aí e é preciso que a gente continue evitando aglomeração, lavando sempre as mãos com água e sabão e não tendo, usando álcool em gel. E se precisar sair, não deixem de usar a máscara. Isso é saúde, você está cuidando da sua vida e está cuidando da vida do próximo também. Hoje eu trago para vocês um conto africano. Mudamos de assunto, saímos da poesia, vamos agora caminhar um pouco nos contos africanos. E o que eu trago para vocês hoje é um conto, chamado Os Príncipes do Destino, do Reginaldo Prandi. Só tem uma coisa, eu não vou contar a história, o livro inteiro. Eu só vou contar a primeira parte, que é a introdução, é a que apresenta os Príncipes do Destino, e vou contar 2 reuniões que eles fizeram. E aí, a partir disso, a gente vai fazer, então, a atividade decorrente. Tá bom? Vamos começar? O livro é Os Príncipes do Destino e Histórias da Mitologia Afro-Brasileira. Introdução. Os 16 Príncipes e as Histórias do Destino. Há muito tempo, no antigo país da África, 16 príncipes negros trabalhavam juntos numa missão da mais alta importância para seu povo que chamamos de Iorubá. Seu ofício era colecionar e contar histórias. O tradicional povo Iorubá acreditava que tudo na vida se repete. Assim, o que acontece e acontecerá na vida de alguém já aconteceu muito antes a uma outra pessoa. Saber as histórias já acontecidas, as histórias do passado, significava para eles saber o que acontece e o que vai acontecer na vida daqueles que vivem o presente. Pois eles acreditavam que tudo na vida é repetição e as histórias tinham que ser aprendidas de cor e transmitidas de boca em boca, de geração a geração, pois, como muitos outros velhos povos do mundo, os iorubás antigos não conheciam a palavra escrita. Na língua iorubá dos nossos 16 príncipes, havia uma palavra para se referir a eles. Eles eram chamados de Odus, que poderíamos traduzir como portadores do destino. Os príncipes Odus colecionavam as histórias dos que viveram em tempos passados, sendo cada um deles responsável por um determinado assunto. Assim, o Odu chamado Oxé sabia todas as histórias de amor. Odi sabia as histórias que falavam de viagens, negócios e guerras. Ossá sabia tudo a respeito da vida em família e da maternidade. E assim por diante. As histórias falavam de tudo que acontece na vida das pessoas, de aspectos positivos e negativos, pois tudo tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim. Quando uma criança iorubá nascia, um dos 16 Odus passava a cuidar do seu destino, de modo que na vida da nova criatura se repetiriam as histórias contadas pelo príncipe que era o seu Odu, o padrinho do seu destino. Sim, cada criança nascida naquele país tinha um Odu protetor, e esse Odu a acompanhava pela vida afora. Era o seu destino. E tudo o que lhe acontecia estava previsto nas histórias que o príncipe protetor gostava de contar. Não era incomum um menino dizer aos amiguinhos: "Sou afilhado do príncipe Egiobê, e por isso eu vou ser muito inteligente e equilibrado."
Meu Odu é o príncipe Ocanran e por isso sou assim, esperto. Gabava-se, orgulhoso, outro moleque. O Odu que rege o meu destino é Odi, e eu vou ser um guerreiro valente e vitorioso. Falava um terceiro menino, sonhando com um destino venturoso, já se sentindo o maioral da criançada. Por isso, chamamos os Odus de príncipes do destino. Bem, formavam o time completo dos Odus os príncipes Ocanran, Ejioko, Etaogundá e Irosum, mais Oxé, Obará, Odi, Ejiobê, além de Ossá, Ofum, Ourorim, Ejilaxieborá e também Ejiolobom, Icá, Oturá e Oturopom. Fazendo um pequeno comentário, os tais príncipes tinham nomes bem esquisitos, não é? Mas só porque são nomes africanos e nós somos brasileiros. Sendo assim, nossos ouvidos não estão acostumados com esses nomes. Cada povo tem sua língua e cada língua tem seus sons e suas palavras. Quem fala uma língua acha os sons da outra esquisitos. Se contássemos uma história semelhante a esta para crianças africanas e disséssemos que os nossos heróis eram chamados de Francisco, Vinícius, Pedro e Joaquim, elas iam achar os nomes muito estranhos, como nós achamos fora do comum os nomes deles. Entre os 16 príncipes do destino, Ejilaxieborá talvez fosse o Odu mais invejado, pois aqueles que tinham a vida regida por ele estavam fadados a agir com justiça e conhecer o sucesso, desde que não fizessem nenhuma besteira, é claro. Já o Odu Obará só sabia falar de coisas tristes, como as histórias dos que são roubados, dos que perdem bens materiais, dos que não conseguem realizar até o fim nada de bom, sempre envolvidos em fracasso e frustração. Por isso, ninguém gostava de conversar com Obará, pois lá ele ia contando aquelas histórias infelizes e por isso mesmo o chamavam de príncipe infeliz. E é claro que ninguém queria ter Obará, coitado, como padrinho de algum filho seu. Acima dos 16 príncipes Odus estava o Senhor do Destino, o deus que os iorubás chamavam de Ifã. Os antigos iorubás cultuavam muitos deuses, que eles chamavam de orixás, e cada orixá cuidava de um diferente aspecto do mundo. Ifá era o orixá do destino, o mestre do acontecer da vida, e os Odus trabalhavam para ele. Ifã vivia no céu dos orixás, que era chamado de Orum. De lá, comandava os príncipes Odus. Os Odus orientavam o destino dos seres humanos, mas Ifã os vigiava com muita atenção para que tudo saísse como deveria ser, na vida de cada homem, na vida de cada mulher, fosse um velho, fosse um adulto, fosse uma criança. Primeira reunião. Os príncipes do destino contam histórias no céu. Um dia, desejoso de saber como ia a missão que ele tinha atribuído aos 16 príncipes do destino, Ifã os convocou para que comparecessem à sua casa no céu. Ifã queria saber de tudo o que acontecia na terra. Queria ouvir todas as histórias reunidas pelos Odus. Os príncipes adoraram o convite, pois depois de contarem todas aquelas histórias que aconteciam na terra dos homens e mulheres, Ifã mandaria servir
o mais precioso dos banquetes, com todo tipo de comida e bebida que se possa imaginar, como era o costume nas ocasiões festivas. Bastou chegar a convocação de Ifan e os Odus logo se reuniram com grande animação, uns avisando aos outros do encontro. Não tinha o WhatsApp, né? Mas eles deram um jeito de avisar. E lá foram os 16 príncipes do destino à casa de Ifan. Lá foram Ocanran, Egiocô, Etaogundá, Irossum, mais Oxé, Odi, Egiobê e Ossá, acompanhados de Ofum, Ouorim e Egilá Sheborá, e também por Egiologbon, Icá, Oturá e Oturopon. Lá se foram, naquele dia, os 16 Odus à casa do Ifan. Opa, 16 não, 15. Falta um nessa lista aí. Sim, um dos 16 Odus não estava com os demais. Estava faltando o príncipe Obará. Como ninguém gostava do príncipe infeliz, ninguém o avisou daquela reunião. Foi excluído do grupo. Afinal, ele só falava de desgraças, de pobreza, miséria, riquezas perdidas, traições. Ninguém gostava da sua companhia, nem mesmo os 15 irmãos. Então, ninguém se lembrou de chamar Obará. Chegando eles à casa de Ifan, a reunião celeste começou normalmente. Falaram disso e daquilo, narraram velhas e novas histórias, contaram e ouviram casos interessantes, riram, se divertiram, caçoaram uns dos outros, todos ansiando pelas delícias do banquete de encerramento. Nem podiam esperar o delicioso momento. Foi então que Ifan perguntou: ouvi hoje contar muitas histórias, mas só ouvir contar histórias de ganhadores, de pessoas sadias, ricas, amadas e contentes. E nada aconteceu de perdas materiais, roubos, bancarrotas? Ninguém tem nada a me contar sobre aqueles que sofreram esses dolorosos e indesejados golpes da vida? Que fale Obará, pois é assunto dele. Mas, se dando conta de que havia algo errado, Ifan perguntou intrigado, perscrutando a audiência: mas cadê o príncipe Obará? Onde ele está? Os Odus olharam uns para os outros, sem jeito, desconcertados e temerosos. Fez-se um silêncio constrangedor, até que um deles, de cabeça baixa, ousou falar: o nosso sábio senhor Ifan há de nos perdoar, mas esquecemos de trazer conosco Obará, nosso tristonho irmão que assiste os perdedores. Ifan ficou muito irritado com tal descaso. Afinal, o príncipe infeliz também era importante, pois não existe felicidade sem sofrimento, nem riqueza sem miséria, nem saúde sem doença, nem vitória sem derrota, nem amor sem abandono e assim por diante. Ou os Odus trabalhavam todos juntos, ou não eram nada. Falar da vida do homem sem falar dos seus momentos ruins era querer falsear a realidade, asseverou Ifan. Ifan determinou que a partir de então, todos os Odus deveriam vir juntos à sua casa, a cada 16 dias, para contar todas as histórias já acontecidas, até que se completassem 16 reuniões, a contar daquela que ora se encerrava. A cada 16 dias, ele queria ver os 16 Odus, sem que faltasse nenhum deles.
e que não falte nem mesmo Obará, ordenou. Como punição por terem se esquecido de trazer o irmão, Ifan resolveu que não ia oferecer aos príncipes do destino o delicioso banquete que havia sido preparado. Que se retirassem sem comer, pois. Foi o lamento de surpresa e frustração que os 15 Odus deixaram escapar em uníssono. Mas, para que não morressem de fome no caminho de volta e para que ninguém dissesse que era um velho sovina, Ifan disse que dava a cada um deles uma abóbora e deu por encerrada a reunião. Os príncipes pegaram suas abóboras, agradeceram, despediram-se com muita reverência e muitos pedidos de desculpas e foram tomando o caminho de casa todos juntos. Mas esta história não acaba aqui. E quem quiser conhecer seu fim, tem que continuar a leitura para saber o que foi falado na segunda reunião, na qual o próprio Obará contou a todos os presentes sobre o justo desfecho deste caso. Segunda reunião: o príncipe infeliz e as abóboras desprezadas. Ifan morava no Orum, o céu dos orixás, mas os Odus viviam perto do Aiê, o mundo dos humanos. Depois da primeira reunião na casa de Ifan, que havia sido tão desastrosa, os príncipes do destino seguiram o caminho para o Aiê. Todos, menos Obará, que não tinha ido, porque seus 15 irmãos se esqueceram de levá-lo. Talvez o tivessem esquecido de propósito, uma vez que Obará só falava de coisas ruins, além de ser pobre e não ter alegrias na vida, o que lhe valera o epíteto de príncipe infeliz. Cada um levava nas costas a abóbora ganha de Ifan. E como nenhum deles gostava de abóbora, o peso do fruto só lhes dava cansaço e mau humor. Estavam chegando ao seu país e a fome apertava, mas abóbora eles não iam comer. Isso não! Alguém, então, se deu conta de que estavam já bem perto da casa de Obará. Vamos comer na casa de Obará? Alguém propôs. Alguma coisa melhor que abóbora nosso amado irmão há de ter em sua mesa? Assim espero, completou outro Odu. Saíram todos correndo para a casa do príncipe infeliz, levando cada um sua abóbora nas costas, pois não iam largar na estrada um presente de Ifan, mesmo que não apreciassem nada seu sabor. Foram acolhidos com grande alegria por Obará. Obará nunca recebia ninguém o visitava. Ao contrário, todos o evitavam. E, de repente, sem nenhum aviso, os seus 15 irmãos entravam em sua casa. Que alegria! Que contentamento! Vejo que vindes de longe. Estais cansados, disse Obará, depois de abraçar cada um dos irmãos. Imagino que estais famintos, ordenou às mulheres da casa que trouxessem água fresca e panos limpos em grande quantidade. Lavai-vos dessa poeira da estrada e depois vamos comer, vamos festejar. Obará era pobre e o que tinha de comida em casa nem daria para alimentar os ratos que fuçavam na despensa. Mas a alegria de ter os irmãos em casa era incontida. Ordenou à esposa que fosse correndo ao mercado, que tomasse dinheiro emprestado, que pedisse fiado e que comprasse tudo o que pudesse agradar ao paladar de um príncipe faminto, porém exigente. Coitado de Obará,
ia ficar ainda mais pobre, mais endividado, mais enrascado na vida. Era assim o destino de Obará. Era essa a sina dos afilhados desse príncipe do destino. Perdiam tudo, mas não aprendiam nunca, sempre se metendo em novos apuros e apertos. Então lá se foi a mulher de Obará ao mercado, de onde voltou acompanhada de muitos ajudantes carregados de cabritos, leitões e frangos. Traziam também balaios de inhame, feijão e farinha, potes de azeite de dendê, porções de sal, vasilhas de pimenta, postas de peixe e peneiras de camarão, garrafas de vinho, litros de cerveja. E o banquete foi preparado e comido. Nunca mais seria esquecido por ninguém do lugar. Os príncipes comeram até se fartar. Comeram bem como nunca tinham comido antes. Terminada a comilança, os Odus despediram-se do irmão e prometeram voltar outras vezes, pois comida deliciosa e farta como aquela não havia. De barriga cheia como estavam então, não deram conta de levar suas desprezíveis abóboras e as largaram todas abandonadas no quintal de Obará. Os príncipes partiram e Obará ficou sozinho. Sua mulher limpando os restos da principesca comilança, as abóboras abandonadas abarrotando o quintal, os credores já ameaçando bater à sua porta. Quando no dia seguinte todos os mercadores do lugar se recusaram a vender fiado a Obará o que quer que fosse, antes que ele pagasse o que devia, faltou de novo comida na mesa de Obará. Conformado, ele disse à mulher: "Vamos comer abóbora?" Foi até o quintal, onde os príncipes abandonaram as abóboras e, com a faca, partiu uma que lhe parecia bem madura. A abóbora estava recheada de pepitas de ouro. Obará, boquiaberto, abriu a segunda abóbora. No lugar das sementes, diamantes enormes. A outra trazia pérolas e a seguinte, esmeraldas. Obará estava enlouquecido. Ele gritava, dançava, gargalhava, abraçava a mulher e ia abrindo as abóboras. Foi assim que Obará se transformou no mais rico dos príncipes do destino. E ele gosta muito de contar essa sua história. Foi assim que Obará se transformou no mais respeitado, invejado e querido de todos os viventes de sua terra. O mais desejado de todos os padrinhos. Todos os pais e mães querem que seus filhos tenham Obará para ser Odu. Nunca mais ele foi chamado de príncipe infeliz, pois o Odu Obará é o Odu da riqueza inesperada. Suas histórias agora falam também de prosperidade, de muito dinheiro e bem-estar material. Contam de ganhos, conquistas, vitórias e finais felizes. Mas para alcançar tamanho sucesso, além da proteção do padrinho Obará, é preciso ter o coração bom. Ou, como dizem alguns, ter o juízo um pouco mole, como tem Obará. Foi o próprio Obará que, com muita alegria, contou essa história na segunda reunião com Ifã, tendo sido ajudado pelos príncipes Egi e Okô, que enfatizava as passagens mais interessantes. Seus irmãos permaneceram quietos e cabisbaixos, enquanto Obará se divertia com a narrativa. Mas, ao final, quando o banquete foi servido, um grande contentamento voltou a tomar conta de todos na casa celeste de Ifã. Terminei a história.
Se vocês quiserem conhecer o que acontece nas outras reuniões, procurem esse livro, Os Príncipes do Destino, do Reginaldo Prandi. São histórias da mitologia afro-brasileira. A atividade que vocês vão fazer referente a essa história estará abaixo do vídeo. Não esqueçam de fazer e enviar. Meus amores, continuem se cuidando, continuem usando máscara se precisar sair, continuem evitando as aglomerações, álcool em gel nas mãos sempre que não puder usar água e sabão. E já, se Deus quiser, estaremos novamente juntos. Um grande abraço para cada um de vocês. Tchau!